Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 10 de março. Eu sou Fernando Rudnick, estou aqui com os meus amigos, o analógico Carneiro Neto. Tudo bom, Carneiro? Sim, eu sou um homem analógico, né? Eu não sou digital. E o analógico Augusto Mafuz também, né? Nem tanto, né? Se o computador desconfigurasse, estão perdidos. É não, isso? Daí chama Ficar um técnico. sem internet. Mas eu gosto de ler. O meu tempo tinha ler jornal, ler livro, ir no cinema. Hoje eu não vou mais em cinema, perdeu a graça. Né? Comer aquela pipocona. Hoje é tudo automático, celular. O pessoal anda nos parques, na rua, tudo com o celular na mão. É o streaming. Aí vem um dar um tiro na nuca do outro para roubar um celular. Essa sociedade moderna me assusta um pouco. Muito bem, meus amigos, muito bem. Temos diversos assuntos para falar aqui no podcast hoje. Campeonato Paranaense com as semifinais definidas. O Coxa foi eliminado pelo Maringá. O Atlético está na semifinal, passou pelo Azures. Mas antes, fica aquele recado para você que está nos assistindo. Se não é inscrito ainda no canal do 12 Esportes no YouTube, se inscreve já, é de graça. Ajude-nos a compartilhar o programa, manda para todo mundo o link que você tem aí do podcast e também, claro, deixa a sua curtida que nos ajuda muito aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Campeonato Paranaense, então, definido com as semifinais. Operário e Londrina, o primeiro jogo é nesse sábado, dia 15, no Germano Krieger. O Londrina ficou com a melhor campanha no geral, né, pelas 2 vitórias contra o Cianorte. E teremos também no domingo o primeiro jogo Maringá e Atlético lá no Willie Davids, jogo às 6 da tarde. Vamos começar falando do Atlético, então, que passou pelo Azures, fez um segundo jogo bom, né, 3-0, uma tranquilidade para passar sobre o Azures, mas tivemos uma grande polêmica aí, que foi a atuação do bandeirinha, né, do assistente Rafael Trombetta, que, olha, meus amigos, errou em 2 lances que foram gols, né, do Luiz Fernando, e foram lances que ele, teoricamente, deveria ter acertado, né, Carneiro? Olha, a arbitragem é um caso à parte, né? Um desastre esse campeonato paranaense no setor arbitragem. Agora, o jogo, o Azures facilitou a vida do Atlético. Primeiro, porque não jogou nada. E segundo, que fez um gol contra. Primeiro tempo, o Atlético não se encontrou, estava com muita dificuldade. O time do Atlético é muito dispersivo. O símbolo da dispersão é o Zapelli, que faz tudo errado e põe a mão na cabeça. É comovente, é tocante, sob o ponto de vista humano, né? Um jogador limitado que quer fazer, mas não sabe fazer. O pior é que o Patrick, que é melhor do que ele, foi pelo menos na carreira, entrou muito mal no jogo. E o Atlético cresceu ao natural em razão do trabalho do Maurício Barbieri, que faz uma boa armação, vamos dizer assim, do time. Você pode ver, inclusive, que o Velasco, ponta direita, ele não fica só aberto, ele fecha. O Isaac também. O Atlético tem alternativas. E jogando sem centroavante, né? Porque o Babi, nosso amigo Matheus Babi é uma figura extremamente decorativa. E o Atlético não tem outro, né? Porque machucou-se o Allan Kardec e o Mastriani é um mistério. Ainda está, segundo o Barbieri, né, fora de ritmo. Muito bem. Então o Atlético fez o Luiz Fernando bem no jogo, muito bem. Os demais também, o Atlético tem conjunto, é interessante, né? Isso é o mérito do treinador. Mas daí o Atlético fez 3-0. Mas daí entra o tal do bandeirinha, né? O Mafuz até... Trombetta. Pois então, o que o bandeirinha faz no futebol, além de sacudir a bandeira? Impedimento. É só impedimento. Ele está ali na linha do impedimento. O pipoqueiro atrás dele enxergou, que o lance era normal, limpo. Ele não enxergou. Então ele tem que ser afastado do departamento de árbitros, se possível também alguns árbitros e o próprio diretor de árbitros. Não é o Afonso mais, né? Ou ainda é? Quem é o diretor de árbitro? Olha, eu vou procurar aqui. É bom saber, né, Mafuz? Eu acho que é o Afonso. Então tá na hora da velha aposentadoria, né? Não, tá na hora da velha aposentadoria da família que comanda a federação, né? Ô, Mafuz, mas essa arbitragem do Paranaense, que já foi defendida é muito ruim. pela federação... Errou. O VAR teve que intervir no jogo do Atlético. O VAR teve que intervir. Agora o árbitro bom, hein?
Bom. O árbitro de Atlético e Azures. Bom árbitro. Bom árbitro, ele foi muito coerente, equilibrado. Teve que intervir em Ponta Grossa. Ó, Teve que intervir no Couto Pereira, porque senão não ia expulsar o Lucas. Lucas Ronier. Exato. Péssima a arbitragem no futebol do Paraná. Mas é o comando da federação, né? E o VAR não estava previsto para essas quartas de final. Imagina se a gente não tivesse o VAR nas quartas de final. É um campeonato pobre. A Federação Paranaense de Futebol foi tornada pobre pelo Hélio Cury e pelo filho, que é um sucessor. Então, é a única entidade que não tem dinheiro. É a única entidade, a federação, única federação que não tem dinheiro. Eles desvalorizaram muito o campeonato. O campeonato paranaense sempre era muito prestigiado, né? Inclusive com as transmissões da Rede Globo, RPC local, que também desistiu pela falta de apelo, provavelmente de patrocinadores e audiência. Mas ainda faz um trabalho. A RIC TV, né, está fazendo trabalho e tem mais um canal esportivo muito bom, 566. Agora, o Mafuz tem razão. A Federação Paranaense de Futebol, tudo que vira oligarquia, que vira interesse familiar, interesse doméstico, fracassa. Está aí o campo político mundial, né? Os ditadores, quando tomam conta, né? Vejam a decadência que ficam os países, né? A economia, a política, o respeito popular. E o nosso campeonato, que era um bom campeonato, o pessoal até considerava o quinto melhor do país, apenas para os 4 do grande eixo de tradição. Hoje nós estamos atrás de todos os campeonatos do Nordeste, por exemplo. Então isso é muito triste. Site da Federação Paranaense. O presidente da comissão de arbitragem é o Anderson Carlos Gonçalves, ex-árbitro, desde dezembro de 2022. Eu não conheço. Eu também não, mas então, ainda bem que o meu amigo Afonso Vitor de Oliveira já fez o seu trabalho, a sua parte. Aliás, um excelente árbitro foi o Afonso. Em compensação, o Evandro Roman, lembra do Evandro Roman? Sim, sim. Ontem apareceu no Fantástico como fraudador de licitações, uma denúncia, e ele era o representante comercial de artigos de saúde, e flagraram ele, câmera e repórter, e ele falando. Uma barbaridade para quem tinha o poder de decidir os direitos de clubes de futebol dentro de campo. Só concluindo a questão do Afonso Vitor de Oliveira, que era de Londrina, né? E era muito raro você ter um grande apitador do interior. E nós tivemos grandes apitadores. O Valdemar Nader, em Ponta Grossa, marcou a sua época. Agora, o nível da arbitragem, o Mafuz lembra bem, até saiu uma foto ótima essa semana, né? Eu e o Mafuz dentro do Conselho Arbitral da Federação Paranaense de Futebol. Eu vou pedir pro atrás do presidente aqui, José Milani, e o José Milani indisciplinadamente fumando. Uhum. E estavam lá os cartolas da época. A imprensa tinha total liberdade, porque havia confiança mútua e respeito recíproco entre nós, jornalistas, e os dirigentes. Que tempo bom 50 anos atrás. Imagine, mais de 50 anos. E eram grandes campeonatos, né? Os estádios cheios. E a arbitragem sempre foi um problema, claro, uma questão de interpretação e principalmente o fanatismo, etc. E a gente sabia que tinha aqueles que entravam na gaveta mesmo, né? Naquele tempo não tinha VAR, e tinha uns que apitavam e daí os dirigentes no intervalo iam cobrar. Como é, fulano, você não está acertado? Eu não, ninguém falou comigo, estou apitando no seco. Vai entrar na tela. Do Atlético, só vou avisar aqui, vai entrar na tela essa imagem de vocês lá. É sensacional essa foto. É histórica. Quem me mandou foi o André Pugliese, inclusive. Exato. Uma foto muito, muito legal. Complete. Eu achei o segundo tempo do Atlético, primeiro horrível. Segundo tempo muito bom do Atlético. Só que, como disse o Carneiro, o Azures é muito frágil, né? Não é time, não seria time, por exemplo, de segunda divisão do brasileiro. Não. E eu, quando eu analiso o Atlético e o Curitiba, tem que já fazer uma projeção futura. O Atlético ainda não está preparado para a Série B.
Não, para disputar a Série B, tudo bem. Mas não para facilitar a sua vida dentro da Série B. E a própria Copa do Brasil, né? Exatamente. Então tem que esperar a recuperação do Juliano, né, do Allan Kardec. O Atlético tinha que trazer um centroavante. Apesar de ter fechado a janela de contratações, de transferências de clube para clube. Agora vai ter a janela só de estaduais, né? Quem jogou no estadual até abril pode ser contratado aí pelos clubes. Então, eu confesso que não estou mais nessa dedicação profissional de observar jogadores como a gente fazia no passado. Mas há de ter gente bem no São Jazoense, daí, porque uma campanha muito boa. Só um detalhe, se veja, Mafuz e Fernando, como é a questão da administração da Sociedade Anônima do Futebol. O São Joséense, que é um time assim iniciante, ele quase surpreendeu o Operário. Quase. Por quê? Porque realiza um bom trabalho. Quando tem gestor, como o Londrina se recuperou com o Claudinei, o Maringá faz um excelente trabalho, não só com o Jorge Castilho, mas também os seus executivos. Sim. E o Coritiba, surpreendentemente, é gerido há muito tempo por incompetentes. Vamos falar. É inaceitável. Mas deixa o Coritiba para depois. Agora, o Atlético Paranaense, está aí uma boa ideia. O Atlético precisa contratar um centroavante. Não pode. Precisa de lateral. O Atlético está precisando de lateral. Não tem lateral o Atlético. Então está precisando. Eu entendo que o Atlético está se arrumando um pouco. Está se arrumando. O Barbieri é um bom treinador, não é nada de extraordinário, mas é um bom treinador. Mas está arrumando o time. Eu acredito muito com a volta do Juliano, e o Patrick está me decepcionando aí. Ele tem que entrar no ritmo, está muito fora. Ele ainda está fora de forma, muito né? Fora de forma. Mas tá muito Agora, o jogo-chave do Atlético, claro, a classificação foi importante, mas será esse jogo com o Guarani de Bagé pela Copa do Brasil. Ele tem, né, não existe obrigação de ganhar no futebol, mas que seria bom ganhar até financeiramente, né? Sim, claro. O Maringá ganhou 4 milhões. Sim. Ele garantiu o caixa já até o final do ano. Não, mas quanto o Guarani de Bagé tem que ganhar. Tem que passar, a obrigação é do Atlético. O total, pessoal de Bagé é brabo, corajoso. Sim, mas o Atlético tem a obrigação de ganhar. Agora, o Guarani não passou para a segunda fase do Gaúcho. Deixa eu terminar a minha opinião sobre o Atlético. Termine, Augusto Mafuz. Quero dizer que a zaga, pelo jeito, vai se arrumar, a zaga central, com esse português. Bom jogador. Jogador de personalidade, sobe bem. O Léo é bom jogador também. Me surpreendeu. Eu não esperava muito dele. Mas falta lateral, falta o volante. Fica a expectativa desse rapaz que o Alexandre Matos mandou aqui para o Petralha. O Alexandre Matos e o Petralha continuam ali, aí os dois ligados. É impressionante, os dois ligados. Quando você pensa que está tudo rompido, e o Petralha uma vez me falou, eu perguntei se ele queria que eu falasse com fulano de tal. Ele disse, não. Comigo não tem problema, se precisar falar, eu falo. Ele tinha ódio do camarada e dizia que... E ele liga mesmo. Se surpreender, bate o telefone, é ele aqui. Uma boa do Petralha no início dele, lá 30 anos atrás, é que ele dizia: eu descobri que o futebol é um grande negócio. O que atrapalha é o jogo, a torcida, essa gente me deixa irritado, sabe? Mas que é um negócio bom, é. Então é isso aí. Então tem que esperar esse volante que chegou do Cruzeiro aí. Mas falta muita coisa ainda para o time se arrumar e tentar não criar trauma para a torcida durante a segunda. Mafuz, deixa eu só fazer... A última vez que o Atlético, você deve lembrar, a última vez que o Atlético subiu, teve que disputar a segunda divisão, quase infartei aquela. O jogo final contra o Paraná. Minuto, Lúcio Flávio chuta uma bola, ia entrar e tinha um zagueiro de nome Cleverson. Tirou em cima da linha. Tirou na risca. Se empata aquele jogo, se perde aquele jogo, o Paraná tinha bicho, não sei, de um time do interior de São Paulo, o Atlético não subia. É verdade. Agora, psicologicamente, vamos falar assim, motivacionalmente, para o Atlético, eu acho que
em relação à Copa do Brasil e à Série B do Campeonato Brasileiro seria a conquista do tricampeonato. Eu também. Eu acho que isso aí tem que ser bem trabalhado pelo clube, pela comissão técnica, claro, com o super esforço dos jogadores. O desafio com o Maringá é grande, sem dúvida, um adversário de porte, mas o Atlético acabou de ganhar do Maringá, né, por 3-2, uma partida bem disputada. Então o Atlético pode sim evoluir, eu acredito, mas eu considero já essa conquista do tricampeonato simbólica. Exatamente, um símbolo importante, uma marca importante. Um aval para seguir em frente. Deixa eu fazer uma pergunta só para vocês. Eu gostei bastante da atuação do Velasco, o passe Também que ele deu no segundo gol. Ele só não pode querer imitar o Ronaldinho Gaúcho e virar o rosto, né? Ele dá um trupicão e machuca o tornozelo. Mas ele fez, tem uma marra, uma certa ele sabe jogar. Mas ele foi bem colocado em campo pelo Barbieri. Parece exatamente, um cara tem um que vai ponta ajudar. que está fazendo, que eles chamam o facão, né? É uma gíria do futebol. Ele sai da ponta e faz o facão pro meio. Ele sabe fazer. O Isaac também. Quer dizer, o Atlético tem algumas potencialidades. O Luiz Fernando é outro que já está muito bom jogador, Série B ali, é um jogador que vai ajudar muito, né? Não, o Atlético vai. Eu errei, né? Nos meus prognósticos. Eu sou um péssimo futurólogo, né? Eu achei que o Mozart já tinha dado um jeitinho no Curitiba. No fim, meu Deus. E o Atlético eu achei que ia demorar mais. No fim, o Barbieri está dando já um ritmo interessante. Os jogadores que o Atlético trouxe são menos ruins que... Sabe o que é, Mafuz? O pessoal do Atlético, que a gente critica e também elogia, evidentemente, eles foram mais inteligentes nas opções. Eu não sei se o problema do Curitiba, não quero entrar já no Curitiba, mas se é o tal do orçamento, mas eu vejo as contratações de um nível muito baixo. É um tal de usar o jogador e deixar só treinando. Tá aí o Júnior Brumado aí. Eu tomei conhecimento, nós já vamos entrar nisso. Não é só orçamento. Mas tem algumas coisas que não dá para entender. Por exemplo, ano passado o Coxa trouxe o Eric Castilho, equatoriano. Praticamente não jogou aqui. E daí ele foi agora, tá no Barcelona do Equador, fez gol contra o Corinthians. São coisas que a gente não... Ele teve em qual time aqui? No Curitiba. No Curitiba. Bom, o Curitiba no primeiro ano da... Já estamos falando dos Coxas ou não? Já estamos. No primeiro ano do Curitiba, da SAF, eles trouxeram um grego, um argelino e um... Espanhol. E um espanhol que não jogava futebol. Foi o Ressé, o Samares. E quem era o responsável por isso? Né? Era aquele executivo que foi mandado embora depois. Está no Vasco. Né? Isso. Então, essas coisas não se ferem. Moedo. E depois, aí o Curitiba cai para a Série B do brasileiro. Deixa eu fazer uma coisa. O Eric Castilho, que estava no Coxa, está no Alianza Lima do Peru. Ele é peruano, ele é equatoriano, mas está no time do Peru e fez gol contra o Boca Juniors. Desculpe, você tem aí o meio de campo do Curitiba, os nomes? Os jogadores. Os que jogaram ontem ou na partida anterior. Gomes, um deles. Esse é horroroso. Medíocre. Qual é o outro? Vou pegar a ficha, primeiro vou dar volante. A escalação de ontem. É o Matheus da vida aí. Do Curitiba aqui. Vamos. Josué. Vamos pegar a escalação. Esse é o famoso ligeirinho. Vai pra cá, vem pra cá e não resolve nada. Olha lá, escalação do Curitiba ontem. Pedro Morisco, não dá pra falar nada. Não, excepcional. Até o final, defendendo, fazendo defesas absurdas e evitou a derrota do Curitiba. E ainda se machucou no lance, foi substituído. Rafinha, que até agora... Não tá jogando nada. Não sei o que veio fazer. Foi um super craque, mas... Aliás, o Rafinha o Mozart deve explicação. Não tem motivo para escalar, a não ser que seja no contrato que ele tem que jogar. Thalisson Maicon, o zagueiro. Horroroso. Jogou o Matias Fraca, zagueiro improvisado na lateral. Todos instáveis, hein? Todos inseguros. Aí no meio campo, Giovani, Sebastião Gomes, Josué, e daí no ataque, Gustavo Coutinho, Ronier e De La Torre. Entrou também o Giovanni Meurer. Entrou também o Thiago Azaf, João Almeida, Felipe Guimarães. É muito fraco. Muito fraco. O Lucas Ronier é uma promessa, o De La Torre, uma contratação inexplicável, jogador super limitado. Foi obra do Mozart. Enfim, aí que está, não deu certo. Eu gostaria de falar sobre o Curitiba o seguinte. Vai ter reação outra vez. Quer dizer, o Curitiba
está naquele ciclo vicioso. Ele é eliminado, a torcida vai e grita contra a dona da sociedade, a Tricorp. Tricorp não ouve e mantém o mesmo padrão de administração do futebol. O clube está indo bem, a administração. Mas o futebol é um absurdo. E o futebol é o fim. Eu acho um absurdo. Não conhece o William Thomas. Ele não tem pedigree para formar um time, para ajudar na formação de um time de contratação e de fazer a reformulação que precisa com urgência agora. E quem que aparece ontem numa entrevista coletiva diante da angústia e do desespero da torcida de ver um time que continua na segunda divisão, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ceilândia e foi eliminado do estadual, o William Thomas. Então não tem como acreditar mais na SAF, nesta SAF. Não tem mais como acreditar. Mafuz, a frase dele ontem depois ali. Acima de tudo, precisamos montar uma equipe mais competitiva. Isso pensando na Série B. Mais competente, para que a gente possa... Mas agora que ele descobriu isso? Ao longo da Série B, conseguir ao menos o que a gente demonstrou no início do jogo de hoje. Mobilização, competitividade, isso que ele está falando. Para também transformar a superioridade em mais gols e mais eficácia e não sofrer tantos gols. Então, é isso que ele só tá deixa pedindo. Agora eu explicar o que eu tomei conhecimento. O problema não é o orçamento só. Existe um orçamento, mas é um orçamento flexível, como em qualquer clube de futebol. O problema é que a Tricorp quer que se adapte determinados valores na base da compensação. Se você tem um grande jogador para contratar e que sai do limite e que vai dar uma solução, contrate. Mas você não pode contratar os 11 fora de série, no que ela está absolutamente certa. Clube nenhum faz isso. Então, para formar o time do Curitiba, tem que ter visão de mercado, conhecimento de futebol, para você compensar determinado investimento que você precisa fazer para dar solução a um determinado setor do clube. É isso que precisa. E o Curitiba não tem essa pessoa. O William Thomas não é essa pessoa. E Mafuz, nos últimos anos aí da SAF, a SAF começou em maio de 23. Qual foi o fora de série contratado que deu certo? Ninguém. Mas a questão da SAF é hoje um problema para diversos clubes. Exatamente. Está aí o Vasco da Gama, o Cruzeiro, enfim, não vamos ficar citando porque todos estão com dificuldade no futebol brasileiro. O Vasco não está nem mais com a 777. Não, já está com dificuldade. Já conseguiu se livrar. O Botafogo, há muita crítica, a forma como ela é. O Botafogo é gerido, ele ganhou, é campeão atual, né, do país e da América do Sul, mas no Carioca foi um vexame. Então essas coisas do futebol hoje, elas são muito mal conduzidas. Veja o caso da contratação do Neymar, por exemplo. O Neymar é um jogador problemático, sempre foi. Eu sou um crítico do Neymar. Eu respeito o talento dele, mas nunca contribuiu em nada para a seleção brasileira, em 3 Copas do Mundo fracassadas, e Copa América também eles têm fracassado. O que aconteceu com o Neymar na decisão de ontem, com o Corinthians? Ele não jogou. Por que ele não jogou? O jogo foi 3 dias depois do Carnaval. Onde é que estava o seu Neymar? No Carnaval. Lá na, como é que chama? Camarote, não sei o quê. Camarote e depois na casa dele em Aí veio o grande equívoco do meu amigo Dorival Júnior de convocar o Neymar. Eu não convocaria. Mas foi a mando da CBF. Mas aí que tá, não tem mando de ninguém. O Neymar só vai ser convocado quando eu me convencer, eu sou treinador da seleção, de que ele está bem física e tecnicamente e vai ter que provar isso no Santos, cujo contrato termina no meio do ano. Não, ele convoca o Neymar. Perdeu uma convocação, pois o Neymar não vai jogar. Porque ele passou 2 anos na Arábia e jogou parece que sei lá quantos minutos apenas. Ele não joga, amigo. Ele é um bilionário, ele quer viver a vida no que está certo. Só que os clubes têm que parar de serem usados por esse cidadão. E ontem foi jogo decisivo ainda do Paulista e ele foi poupado para não estourar. Não tinha condição física. Inexplicável
o fato de que ele sentiu o desconforto, o tal desconforto na perna contra o Bragantino. O que ele tinha que fazer no Carnaval? Ficar se preparando, se recuperando. Mas ele foi liberado para ir para o Carnaval no camarote da Sapucaí e depois para a festa dele em Mangaratiba. Para a gente voltar no assunto do Curitiba, tem mais alguns pontos, acho que são bem importantes para a gente tratar aqui. Começar primeiro, falando um pouquinho do jogo. O Curitiba até começou bem no jogo, fez o gol aos 10 minutos, um cenário bom para conseguir, né, pelo menos o 2-0 que levaria para os pênaltis, e aí o Ronier foi expulso. De novo, a questão é que se não tivesse o VAR, né, o Ronier não teria sido expulso. Agora, essa expulsão, qual é a avaliação de vocês? Foi inexperiência? Foi intempestiva? Não, foi intempestiva. É um lance que nenhum jogador está livre do risco. Sim. Na hora da disputa de uma bola. O meio atacante que quer ajudar a marcar foi com muita que tem que expulsar, cedo ao pote. Porque o Mozart armou bem o time. O time estava bem armado. Mas o Mozart não é o culpado de nada. E o Maringá estava meio encaixotado no seu próprio campo. O Curitiba estava pressionando. Exatamente. Essa expulsão foi um desastre. Viu? Em relação a Mozart, a torcida já está pedindo a demissão do Mozart. O que menos tem que acontecer no Curitiba é a demissão do Mozart. Ele não tem culpa de absolutamente nada. Concordo plenamente. Nenhum treinador é capaz de fazer esse time do Curitiba jogar. Nem o Guto Ferreira. Nem ele. E seria uma repetição de erros aí. Agora o Coxa vai ter mais 4 semanas para se preparar, iniciar a Série B. Que Curitiba está fora da Copa do Brasil. Curitiba está fora, terceiro ano consecutivo da decisão do campeonato estadual, e tem o desafio de novo, é quase uma humilhação para os nossos times, Atlético e Curitiba, disputar a Série B, pelo que eles representam, clubes centenários, com torcida, história. Eu também acho. Com esse time que o Curitiba tem, mas tem que melhorar muito para não ir disputar o rebaixamento para a terceira divisão. Você acha que é nesse nível? É nesse nível. É muito ruim esse time do Curitiba. É muito ruim. Ele derreteu. Ele vinha... esses 2 jogos com o Maringá... Claro, o primeiro foi pior, né? Que ele levou um passeio lá em Maringá. Até nesta partida do Alto da Glória, ele teve um comportamento tático-técnico bastante compatível. Mas foi, infelizmente, essa expulsão, né, absurda e justa, merecida a expulsão. O menino foi infeliz. Mas o Curitiba não teve capacidade, né, de se superar. É muito preocupante. Eu lamento pela fanática e grande, enorme torcida Coxa Branca. Um destaque, acho que é importante também fazer, o trabalho do Jorge Castilho, de novo, monta um time certinho, competitivo na Copa do Brasil. Já levou o Maringá para a terceira fase. De novo, ano passado passou também de fase na Copa do Brasil, chegou a ganhar do Flamengo. Trabalho, de novo, muito competente do Jorge Castilho. Vocês acham que ele já está num nível de dirigir um clube maior, dar um passinho acima? Quem, por exemplo? Não, um time de Série B. O Maringá ainda é um time de Série C que classificou agora, mas ir para uma Série B, você acha que ele está... Série B tudo bem. Mas, por exemplo, não serve para dirigir Atlético ou Curitiba, porque a situação é totalmente diferente. São cenários diferentes. Exatamente. Claro. É evidente, um time competitivo do interior de São Paulo, de Goiânia, aí pode ser. E ele tem um trabalho longo também. Mas ele tem um trabalho longo porque é a proposta do Maringá. Uhum. Não existe muito compromisso com vitórias do Maringá. Agora, quando o treinador entra em um clube que tenha compromisso com a vitória, como é Atlético. Uma pressão Curitiba, maior. Exatamente. Aí ele não foi testado. Aí que é o desafio do Mozart. Uhum. Essa é a diferença, por exemplo, do Operário de Ponta Grossa, e o Maringá, e o próprio Londrina. Esses times variam entre 4 e 9 mil pessoas, o público, nos seus jogos. E o Mafuz pegou bem. Esse é o volume só de torcidas organizadas de Atlético e Curitiba. Sim. Se imagine a massa, o apelo. Né? É outra conversa. E por falar no Operário, ele quase foi surpreendido pelo São Joséense, que faz um bom trabalho,
né, com pessoas que jogavam, o Pedro Ken, né? O Marlos é o dono hoje. O Marlos é o dono. Veja, ex-jogadores. E pegaram o Argeu de técnico. O Argeu de técnico. Se veja. Mas você vê, Carneiro, antes de você completar, o São Joséense quase, ele estava na luta para não ser rebaixado. Mas você veja que eles virou a chave. Virou a chave. O Argeu foi. Mas você veja que esses meninos, ex-jogadores, esses ex-jogadores, não estou comparando, mas eles fazem um trabalho pelo nível superior ao do Curitiba. Porque eles quase eliminaram o Operário ontem em Ponta Grossa. O comando é do Marlos e do Pedro Ken, e o técnico é o Argeu, e o assessor dele é o Ednelson, que foi o grande lateral esquerdo. Você veja, todos os profissionais, todos os jogadores de futebol. E ao passo que o Curitiba insiste em executivos que nunca calçaram uma chuteira. Entendeu? Isso tem uma diferença muito grande. A pessoa tem que entender de futebol. O sanguinho tem que ter corrido alguma coisinha. Ou o jogador de pelada, o jogador, sei lá, alguma coisa. E o Curitiba tem lá dentro gente que já jogou e não jogou pouco. Que é o Ademir Alcântara e o Cláudio Marques. Então tem que dar mais ouvido e mais atenção para esses assessores. Exatamente. Mas aqui a gente volta naquele ponto que quando o Joel Malucelli estava sentado aqui, ele falou que ele considera que a Tricorp, os diretores não entendem nada de futebol e cai muito na questão do marketing. Pois é, mas agora recentemente o Joel, aliás, tem que cobrar publicamente do Joel isso, ele esteve com a Tricorp e disse que a Tricorp ia melhorar o investimento e tudo, e aconteceu isso aí. O Joel precisa explicar. Ou ele tem uma posição definitiva contra o trabalho da Tricorp, ou não, porque o Curitiba não tem outra voz dentro da sociedade, a não ser a do Joel, que é um coxa tradicional, que tem história dentro do Curitiba e história bonita, como foi em 1995. Se a gente for colocar assim numa balança, ele é o torcedor que, né, fez um investimento, o Joel é o mais ouvido. O Joel na SAF. História do Curitiba, depois que ele saiu, ele foi muito importante. E ajudou muito o Curitiba. Pouca gente sabe o que o Joel ajudou. Claro, fez. Ele, quando o Curitiba continua ajudando. Quando o Coxa teve o Transfer Ban, quem pagou foi ele. Tem diversos casos ali que ele. Mas ele não pode fazer passar a mão em cima da Tricorp. Passar o pano em cima da Tricorp. Ele é a única voz coxa que tem dentro da sociedade. Meus amigos, estamos chegando perto aí do fim do podcast. Você não vai pôr a nossa foto? Eu vou colocar, mas ela vai entrar na edição. Na edição. Vai entrar na edição. Que eu ia ver a carinha do Mafusa. Para terminar, eu quero dar parabéns. Imagina o Mafusa 50 anos atrás. Eu quero dar parabéns para o Carneiro Neto, que foi eleito para a Academia Brasileira de Letras do Futebol. De Letras do Futebol. Cadeira 18. Cadeira 18. Isso é uma maravilha, isso é importante para nós. E virou rato de academia, porque ele já era imortal na Academia Paranaense de Letras. E registrando também que na Academia Brasileira de Letras do Futebol estão mais 2 representantes do nosso estado. O Hernani Buchmann, que é jornalista, escritor, e já foi presidente da Academia Paranaense de Letras, da qual eu me orgulho de ser membro, e o Heriberto Machado, que é um autor, um professor, autor de obras esportivas. Historiador do Atlético. E esta associação se propõe a fazer um bom trabalho de divulgação, até porque conta com grandes jornalistas, né? Entre outros o Rui Castro, o Luiz Fernando Veríssimo, o Rui Carlos Osterman, o Juca Kifuri, Paulo Vinícius Coelho, o Betting, né? Enfim, um time de primeira da crônica esportiva nacional. Então, nisso aí, vai sair livro novo aí, Carneiro? Olha, eu tenho projeto de livros, mas ainda não estou muito animado. Eu sei ensaiando. Que aqui o nosso Augusto Mafuz está preparando aí alguma coisa, né? Mas não tem ainda perspectiva. Vem cá, vamos mudando de assunto só para terminar. Eu vou deixar uma pergunta. E o Paraná Clube, hein? O Paraná Clube, e aí? Não vamos discutir sobre o Paraná Clube. Mas eu que faço a pergunta. E o Paraná Clube? Nada. Não, ninguém se manifestou. Omissão, uma demonstração de desprezo pela torcida. Eu lamento profundamente.
eu faço essa pergunta porque não me passa na cabeça o Paraná vai ter um torneio agora, o Copa Paraná. O Paraná, eu entendo, tem obrigação de participar. Nem que seja o último colocado. Mas ele não pode ficar inativo. E tem uma vaga da Copa do Brasil. Exatamente. Sim. Ele não pode ficar inativo até janeiro do ano que vem, abril do ano que vem, para uma segunda divisão estadual. Ele não pode ficar inativo. Outro aspecto. Eu não ia tocar nesse assunto, mas vou tocar, ainda sobre o Paraná. Há possibilidade, para adaptar o calendário do campeonato estadual ao ano que vem, que tem Copa do Mundo, de mudar a forma de campeonato paranaense. Seriam grupos separados em que se classificariam 2, 3 de cada um. Uma ideia que está nascendo, só que 6 clubes de cada grupo são poucos. A ideia, e aí eu vou concordar, de que completam-se 14, subindo os 2 da segunda divisão desse ano, e ficando o Paraná e Rio Branco. Não é virada de mesa, é apenas adaptação a uma nova forma de campeonato que obrigatoriamente vai ser que a ser adotada. Isso aí daria muito pano para manga, Não, hein, não Carneiro? dá pano para manga. Mas claro que dá. Não vai ferir direito de ninguém. Mas os times que jogaram a segunda divisão do Paranaense podem pedir essa vaga também? Não tem nada disso. Não, claro que Sobem 2, é o regulamento, e ficam os 2 que foram rebaixados. Eu tenho uma ideia antiga, e que outro dia até me reportei a ela. Eu acho que o Campeonato Paranaense ele é mal formulado. Ele deveria ser disputado o ano inteiro, para movimentar todos os times, todas as cidades que têm vontade de participar. Entendeu? Deixar os clubes da capital, os clubes com calendário nacional e continental, que vinha sendo o caso do Atlético em relação às competições internacionais, a disputar esse estadual com alternativa ou como pretendesse. Mas fazer o ano inteiro, uma festa do interior, reunir aí 40 clubes, em vez de fazer Série B, Série C, entendeu? Aí resolvia o problema de toda essa pobreza que é o futebol paranaense. É isso, meus amigos. Terminamos então essa edição do Carneiro e Mafuz. Semana que vem estamos de volta aí para falar muito mais de Atlético, Curitiba e também do Paraná. Vamos falar mais do Paraná na semana que vem. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau.